no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Eu fiz a leitura do capítulo 6 do livro do profeta Isaías, onde aqui Deus estava dando esta visão gloriosa para Isaías e fazendo o seu chamamento. O profeta Isaías foi um homem que estava sendo privilegiado por esta glória, por esta maravilha e por este chamamento. Houve uma transformação total na vida de Isaías a partir deste dia, a partir deste momento, deste grande privilégio que ele teve da parte de Deus. Observa no versículo 1 o privilégio que ele desfrutou. Ele disse: eu vi o Senhor. Ele estava dizendo: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, ou seja, as orlas do seu manto. O abas de suas vestes, a orla do seu manto, significa autoridade. Enchiam o templo. Ele foi um homem privilegiado. Ele disse: eu vi o Senhor. A nossa esperança também um dia nós estarmos face a face com Jesus. A esperança, o anelo, o desejo da igreja é ver o Senhor após o arrebatamento e sermos transformados em um corpo de glória e sermos iguais ao Senhor. Nós vamos contemplar o Senhor. Então Isaías teve um grande privilégio de ver o Senhor. E no versículo 5, houve então uma convicção. Ele viu toda aquela glória, toda aquela santidade dos serafins. Ele estava olhando toda aquela santidade. Então ele teve uma convicção. Ele olhou para dentro de si mesmo como um homem e ele disse: ai de mim,
A expressão ai de mim quer dizer, coitado de mim, que sou apenas um homem mortal. Eu estou vendo toda esta glória, toda esta santidade. Ai de mim. E isso acontece com todos nós, quando nós nos colocamos na presença de Deus, em espírito e em verdade, entramos em oração, estamos diante do Senhor, nós somos privilegiados porque nós vemos pela fé, nós contemplamos pela fé a presença de Deus, nós sentimos, somos também privilegiados. E existe em nós também uma convicção que somos falhos, que somos homens, que somos pecadores remidos, mas ainda somos homens, sujeitos a falhas, a erros. Mas existe também uma convicção, ai de mim, coitado de mim, o meu Senhor, o meu Deus é santo. Então, a partir do momento que ele teve a convicção, ele também teve uma consciência, ele foi consciente de algo. Aqui mesmo no verso 5, sou um homem de lábios impuros. Ele teve consciência disso. E nós também somos homens de lábios impuros. Às vezes, impensadamente, falamos coisas inconvenientes, erramos, mas Deus, na sua graça e misericórdia, é aquele que nos purifica. Agora veja, ele foi purificado. Foi um grande privilégio de Isaías. Ele passou por uma purificação. Ele foi purificado através da brasa do altar. O versículo 7 fala isso. Nós somos purificados pelo sangue de Jesus. Nós somos purificados pela graça de Deus, pela bondade, pela misericórdia de Deus. Além da purificação, um outro grande privilégio que Isaías desfrutou, ele foi curado, ele recebeu cura. Quando nós nos colocamos diante de Deus, existe cura, existe restauração. A palavra para ele foi esta no verso 7, teu pecado foi perdoado. Somente Jesus pode perdoar pecados. Filho, filha, o teu pecado é perdoado, vai-te em paz. E não peques mais. Ele foi curado. Quem chega na presença de Deus passa por estas transformações. Tem privilégios, tem convicções, tem consciência, tem a purificação, tem cura. Aí no versículo 8, ele se tornou então muito mais do que ele já era para com Deus. Ele se tornou então um homem atencioso. Deus quer que nós também atentamos, que sejamos atenciosos para com Ele. Na oração nós falamos com Deus, mas Deus na oração também fala conosco. Então no verso 8, ele disse bem claro, verso 8, depois disto o quê? Depois da purificação, depois de ter sido tocado com a brasa do altar, depois que ele foi curado, teu pecado foi perdoado. Depois disto, verso 8, ouvi a voz do Senhor. A palavra Senhor aqui está escrito em maiúsculo na minha Bíblia, e eu creio que na sua também. Então aqui está falando do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, de Deus. Ouvi a voz do Senhor. Ele não está dizendo que ele ouviu a voz de um anjo, de um arcanjo, de um querubim, de um serafim. Não, ele disse, eu ouvi a voz do Senhor. Deus estava fazendo um pronunciamento. Deus tinha uma obra a realizar. E isso foi cerca de 700 anos antes de Cristo, o período em que o profeta Isaías profetizou por cerca de 40 anos o seu ministério. Ele ouviu a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então ele se prontificou. Eis-me aqui, envia-me a mim. Que privilégio trabalhar para Deus. Que privilégio ser chamado por Deus, ser comissionado por Deus a realizar a obra de Deus aqui nesta terra. Deus tem anjos, Deus tem seres celestiais que Ele criou.
A palavra de Deus nos diz que os anjos intentaram, eles desejaram pregar as boas novas, mas o Senhor não permitiu esse trabalho aos anjos, porque eles não foram perdoados de pecados, então eles não sabiam o que é a obra da graça no coração, a transformação no homem. Então Isaías estava pronto para fazer esse trabalho para Deus, porque ele mesmo estava passando por um processo, por uma transformação. Ele teve privilégio, ele teve convicção, ele teve consciência, ele teve purificação, ele teve cura. E agora, atencioso, ouviu o convite do Senhor. E o Senhor Jesus também nos comissionou, a grande comissão, que ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Até mesmo Pedro, eu creio, eu penso que talvez Pedro, quando ouviu pela primeira vez esta ordem, este imperativo do Senhor: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Eu creio que Pedro, que sempre ele tomava a palavra, bem junto de Jesus, ele olhando para o Senhor disse: como é que é, Senhor? O evangelho é para ser pregado para todo mundo? Para todos? Sim, Pedro, para todos. Senhor, até para mesmo aqueles que te fizeram sofrer, os que te açoitaram, os que bateram no Senhor, que te esbofetearam, aqueles que te crucificaram? Sim, Pedro. Parece que eu ouço Jesus dizendo: sim, Pedro. Diga para eles que, se eles crerem na mensagem do Evangelho, se arrependerem, se batizarem, eu perdoo, eu salvo. Talvez Pedro, novamente insistindo, olhando para Jesus, disse: Senhor, até aquele homem que colocou uma coroa em tua cabeça de espinhos, Jesus mesmo deve ter dito para Pedro, penso eu: vai, Pedro, para ele também, procura aquele homem, diz para ele que eu tenho perdão para ele, que se ele me aceitar como Senhor e Salvador de sua vida, eu perdoo os seus pecados. Ele batizando-se, eu vou depois dar para ele uma coroa de ouro, não vai ter nenhum espinho, será a coroa de glória, a coroa do vencedor. E Pedro, novamente, talvez insistindo, disse: Senhor, é aquele outro homem que com a lança lá te espetou, furou o teu coração. Vai, Pedro, tenta encontrar aquele homem também. Diga para aquele homem que me furou, que furou o meu coração, que me feriu, diga para ele: o meu Senhor manda te dizer, o meu Senhor manda te falar. Se você crer na mensagem do Evangelho, nas boas novas, e você se arrepender e me aceitar como o Senhor da tua vida, como teu rei, eu perdoo os teus pecados. E este meu coração, ele que um dia você feriu, ele está aberto, cheio de amor para te receber, para você morar nele. Tem muito amor para você. Vai, Pedro, diga isto para eles. Então o Senhor também nos fez responsáveis do ide, do imperativo ide, assim como aconteceu com Isaías, aqui no verso 8, ele se prontificou: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele foi atencioso com a urgência da obra, do trabalho que Deus queria fazer na terra, e fez através dele. Foi um grande servo de Deus. Você nunca vai ler no livro de Isaías alguma falha, algum deslize, alguma desobediência. Não, você não vai ver isto. Nos 66 capítulos você não vai encontrar isto. Ele foi sempre um servo fiel e obediente, até que ele foi martirizado, ele foi cerrado no meio, ele combateu o bom combate, ele acabou a carreira e guardou a fé no seu serviço a Deus. E então, a partir do momento que o profeta foi atencioso, ainda tinha mais uma coisa, que faz parte da transformação total que ele teve na vida dele. Versículo 8 ainda diz que ele foi prestativo e ele foi obediente. Ele foi prestativo e obediente na palavra que ele disse para o Senhor, em resposta ao Senhor: envia-me a mim. E aí não disse para Deus: olha, eu conheço um homem, conheço uma mulher, conheço várias pessoas que são boas, que são qualificadas, que são preparadas, pessoas que querem te servir, fazer a tua obra, Senhor. Não. Embora Isaías fosse um príncipe de uma descendência real,
desfrutar de uma posição alta na sociedade, podia viver ali entre a alta sociedade. Não, ele era humilde e ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Que você medite na palavra de Deus, que esta palavra também possa estar encontrando em teu coração, na tua vida guarida. Houve uma transformação total em Isaías. E ele foi um homem privilegiado, convicto, consciente, purificado, curado, atencioso e prestativo. É isso que Deus quer de cada um de nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que a cada dia você possa desfrutar do amor, da graça, da paz, da bênção de Deus sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde muito. Em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Amém e amém.